Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. E nesse vídeo nós vamos falar o seguinte: como crer apesar das lutas. Então vem comigo até o final aí. Mas antes, né, se você não está inscrito, inscreva-se. Bem rápido e fácil, clica no botão se inscrever e já clica no sininho. Se eu fosse você, já compartilhava, né? Tem vários vídeos nossos aí, então deixa aí o seu curtir, o seu comentário, compartilha, joga nas suas redes sociais, envia para alguém, envia nos teus grupos. Vamos fazer a palavra de Deus chegar a um maior número de pessoas. Nosso objetivo é alcançar vidas, trazer uma palavra de estímulo e agora falando sobre o Apocalipse, trazer uns alertas para preparação daquilo que está por vir. Você está preparado? Então vamos juntos aí. Eu te agradeço se você já está compartilhando e nesse vídeo nós estaremos lendo novamente Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11. Apocalipse 2, do 8 ao 11, a carta de Jesus Cristo à igreja em Esmirna. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, duas coisas que Jesus fala aqui, lembrando que a gente está dividindo os vídeos correspondentes às 7 cartas do Apocalipse em 4 vídeos, em que um a gente fala dos elogios, outro a gente fala das críticas, o outro a gente fala das recompensas e o último vídeo que a gente fala dos outros detalhes de algum aspecto adicional que está inserido na carta. 2 cartas não têm críticas, uma delas é essa daqui, de Esmirna, e a outra é a de Filadélfia, está no capítulo 3. A gente falou sobre isso no vídeo passado, no vídeo anterior a gente falou, em função de não ter críticas, mas a gente falou a respeito da fidelidade e a gente já adiantou um pouco a respeito da coroa da vida. Então se você não assistiu, assista aí o vídeo anterior para saber a respeito da coroa da vida. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o dano da segunda morte. Em primeiro lugar, querido, a gente precisa entender que haverá uma segunda morte. Essa segunda morte, ela é mencionada na Bíblia aí também, ela volta, né, esse assunto volta aí no capítulo 20, e é interessante quando a gente observa essa questão da segunda morte, lá no versículo 15, né, de Apocalipse 20, no versículo 10 vai falar a respeito do lugar de tormento, que é o Geena. Então a Bíblia, ela traz 2 palavras aí no grego, né, para diferenciar essa questão do lugar espiritual dos mortos. Um é o Hades. O Hades, ele é mais usado para designar aquele lugar de espera antes da segunda morte. Então, se quem tem medo aí da primeira morte, né, e aí todos nós temos precaução, ninguém quer ir, a gente tem muitos receios com relação a essa primeira morte, a gente deveria ter muito mais preocupação em relação à segunda morte, porque a segunda morte ela é bem pior. E a Bíblia relata que haverá isso. E quando relata lá no capítulo 20 de Apocalipse, fala que o Hades é lançado no Geena. Então, o Geena é aquele lugar do inferno eterno. O Geena é o lugar realmente do sofrimento eterno, do fogo eterno, onde estariam, né? E aí, a princípio, somente o diabo e os seus anjos. Porém, infelizmente, muitas pessoas acabam optando por querer estar lá. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente lê essa expressão aqui na carta a Esmirna, é que aqui Jesus está escrevendo para um povo que estava sofrendo bastante, que sofria muito com relação a esse aspecto financeiro, sofria
dos dedos duros, né? Dos judeus que estavam dedurando os cristãos ali, estavam entregando, uma vez que os judeus ficaram de fora do decreto de Domiciano, que obrigava todos a adorarem a Roma, a adorarem o imperador romano, e eles deixaram os judeus de fora. Os judeus, se prevalecendo desse privilégio concedido a eles, eles acusavam os cristãos. Então entenda bem o seguinte, não significa, não estou dizendo aqui, que os judeus estavam fazendo por maldade. Jesus diz que ali eles se diziam judeus, mas não eram na realidade sinagoga de Satanás, estavam sendo instrumento de Satanás. Por quê? Uma vez que você desobedece ao Senhor, uma vez que você não entende que a conjuntura está muito acima de mim mesmo, está muito acima de oposições. Hoje a gente vê muitas discussões aí nas redes sociais em torno do nós contra eles, em torno dos grupinhos. Tudo que Satanás quer é que um reino seja dividido. Jesus disse que um reino subdividido, um reino dividido, ele não subsiste. Então tudo que Satanás quer é gerar divisões, gerar brigas. Porque enquanto as pessoas estão dentro de um cercadinho, lutando contra si mesmo, o mundo inteiro que está fora desse cercadinho vai sendo dominado, destruído, e as pessoas elas vão se perdendo. Então os judeus eles denunciavam em nome de um bem. Entenda bem o seguinte, querido, ninguém vai ser iludido por Satanás se não houver uma mentira. A gente vai ler daqui a pouco o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, e você vai ver que a estratégia de Satanás é sempre a mesma. É sempre trazer uma mentira para que as pessoas façam aquilo que Satanás quer em nome de um bem. Se você ainda não leu, eu recomendo você ler o livro chamado 1984, do George Orwell. Esse livro, até bem pouco tempo atrás, ele era tratado apenas como uma obra de ficção. Era uma coisa assim absurda, era uma coisa que a gente não imaginava. Hoje, porém, embora não seja um livro cristão, mas hoje, porém, a gente acaba olhando para o livro e parece que realmente ali ele foi usado por Deus para trazer a profecia. Por quê? Porque a gente já está vivendo hoje o que diz no livro ali, duplo pensar. Esse duplo pensar é isso que acabou acontecendo com os judeus aqui em Esmirna. Em nome de um bem comum, em nome de um bem para todos, determinados grupos e determinadas pessoas eram massacradas, levadas à morte, denunciadas, eram presas para acabar com aquelas pessoas. Ou seja, em nome de um bem de todos, determinados grupos precisavam ser exterminados. Quer dizer, não era uma coisa que era para todos. Hoje precisa prevalecer o respeito às diferenças. Só se respeita as diferenças se cantar conforme o flautista, né? Se seguir a cartilhazinha de quem está ditando essas regras. Experimenta falar contra, experimenta dizer que a tua posição é diferente, experimenta dizer que a tua corrente ela é contrária àquela cartilha que vai sendo pregada. Você vai experimentar o cancelamento, a denúncia, a prisão e até a morte. A gente tem no Brasil pessoas aí presas sem que tenham cometido nenhum crime, apenas por ter optado e ter escolhido não seguir a cartilhazinha dessa vulga igualdade, que de igualdade não tem nada. É o chamado duplo pensar. Então, em nome de um amor se faz o ódio. Então, em nome da verdade se fala a mentira. Então, em nome de um bem comum, para o bem de todos, se denuncia e se entrega a alguém. Essa segunda morte, para o povo de Esmirna, Jesus está falando, olha, todo esse sofrimento, toda essa perseguição, talvez até decepções, pessoas próximas, pessoas ligadas ali, pessoas que tinham determinadas relações afetuosas, isso causa muito mais tristeza quando você é traído, que existe essa relação. Talvez Jesus estivesse dizendo, olha, todo esse sofrimento que você está passando, que ele fala aqui, né? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, né? Financeiramente, o coroa da vida está ligado nessa parte, esse aspecto financeiro, e Jesus está dizendo, olha, eu conheço a tua tribulação, mas ser fiel até a morte. Ser fiel porque
Pior do que essa primeira morte é a segunda morte. Então, na segunda morte é quando o Hades é lançado no Geena. Aquelas pessoas que ainda não estão no lago de fogo e enxofre, ainda não estão no Geena, ainda não estão no inferno eterno, mas estão aguardando a ressurreição. É importante a gente entender também que a Bíblia fala de duas ressurreições. João capítulo 5, Jesus explicando ali a sua missão, né, a partir do versículo 19, no versículo 28, Jesus diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, todos, sem exceção, ressurgirão. E aí, uns vão passar pela segunda morte e outros não vão passar pela segunda morte. Então, o que a gente precisa tomar decisão em vida é: eu não quero passar pela segunda morte. Como que eu não passo pela segunda morte? Mantendo-se fiel à palavra e fiel ao Senhor. Esses são alertas de Jesus Cristo, para que você creia apesar das lutas. Quando está falando, e é uma expressão muito comum nas cartas ao Apocalipse, ao vencedor, cara, não tem como você vencer sem lutar, sem competir. Se está falando de uma vitória, está falando de uma competição, está falando de uma luta, não estou falando de competição no sentido de lutar uma pessoa contra a outra, não. Mas às vezes é você contra você mesmo. Você está enfrentando as lutas, você está, sendo bombardeado, você está sendo atacado. O vencedor vai se livrar, ele não vai passar pelo dano da segunda morte. Agora, para vencer, você precisa crer, você precisa acreditar. Eu não entendo. Ninguém está falando para você entender. Está falando para você acreditar. Está falando para você confiar. Deus tem levantado profetas. Deus me chamou para falar a respeito do Apocalipse. Deus tocou no coração, a gente vem falando, não estava dentro do cronograma, a gente mudou porque Deus falou: você precisa falar do Apocalipse, porque há coisas que já estão acontecendo e que precisam ser anunciadas. Agora, ninguém é obrigado a ouvir. Eu não estou aqui empurrando a verdade goela abaixo. Você pode fazer como Acabe, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, vai contar, eu não vou ler aqui o texto todo, mas eu te convido a essa leitura de todo o capítulo 22. Você vai ter ali a aliança de Josafá e Judá, de Josafá de Judá e Acabe, rei de Israel. Então havia dois reinos, reino do norte e reino do sul, e aí eles estão ali numa reunião lá em Samaria, lá no reino de Israel, capital do reino de Israel, e aí Josafá resolve fazer aliança então com Acabe. Acabe deve ter sentido no coração, Acabe deve ter percebido, depois de 3 anos sem haver guerra, diz o texto aí no versículo 2, que no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se como rei de Israel, e disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la nas mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então Josafá faz uma aliança com Acabe para lutar contra a Síria, lá em Ramote de Gileade. A partir do versículo 5, Acabe então convoca os profetas, certamente porque Acabe estava na dúvida. Ou será que vou? Será que eu não vou? E aí ele chama então os profetas ali, 400 profetas profetizam: vai lá, vai sim, vai lutar, porque a vitória é tua, Deus te entregou essa vitória. Acabe não se contentou muito com isso. Acabe não ficou ali muito satisfeito com essas respostas. Então Acabe manda chamar Micaías. Trouxe Micaías ali, a partir do versículo 13, o mensageiro foi lá falando para Micaías, mas o mensageiro já foi passando um recado: fala algo bom, porque Acabe diz para Josafá aqui que ele não falava, tem um profeta aqui, mas ele só fala aquilo que é ruim. E aí então Micaías profetiza e diz que teve uma visão, e nessa visão o rei Acabe
cairia em Ramate Gileade. E dentro dessa visão, no versículo 20, Deus então pergunta assim, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Zedequias então dá uma bofetada em Micaías, e aí Acabe manda prender Micaías e deixar ele a pão e água. No versículo 27, o rei Acabe diz então assim, metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isso, vós, todos os povos. Ou seja, em nome da mentira, prevalecendo-se da mentira, um profeta foi massacrado, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Acabe foi morto de uma maneira que a gente pode dizer assim hoje, bizarra. Ele foi escondido, não foi vestido de rei, porque alguma coisa já estava dizendo para ele assim, ele ficou na dúvida, ele não acreditou na palavra de Deus, então ele não foi vestido de rei, e uma flechada lançada a ermo, uma flechada lançada ao acaso, atinge Acabe por dentro da armadura dele, numa fissura que havia da armadura. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer trazendo com essa história de Acabe? Acabe ouviu a profecia, Acabe ouviu o profeta, Acabe estava diante de uma profecia a respeito da vida dele. Caberia a ele se render e entender e acreditar na profecia. Assim também somos nós. Jesus Cristo está deixando para nós a profecia. Cabe a nós escolhermos. Eu quero ser o vencedor ou o perdedor. Eu vou acreditar nas palavras, eu vou me manter fiel, eu vou acreditar e vou crer que existe a segunda morte. Você tem o direito e a escolha tua não acreditar. Agora, aquele duplo pensar que havia lá no primeiro livro dos Reis 22, em que os profetas estavam dizendo uma coisa e em nome até de Deus mesmos bofetearam Micaías, um profeta que falava a verdade, porque a verdade é difícil de ser tolerada. Hoje em dia, o ser humano não é diferente, está sempre muito apegado àquilo que é a mentira. Apegue-se à verdade, querido. E como que a gente consegue crer apesar das lutas? Porque Deus não diz que não vai haver lutas. Deus não tirou a tribulação de Esmirna. Deus não livrou Esmirna de passar, de enfrentar as acusações e as denúncias da sinagoga de Satanás. Mas Deus enxergou a fidelidade e Deus recompensou. Querido, às vezes tem tribulação e tem situações da nossa vida que Deus não vai impedir de passar. Agora, é a prova. É ali que a gente vai ver. Talvez hoje a gente esteja vivendo esse momento em que alguns estão sendo postos à prova. Alguns estão sendo sinagoga de Satanás. Agora, e você? É o fiel ou é a sinagoga de Satanás? Em nome de um bem maior, em nome de uma mentira coletiva, em nome de um duplo pensar. Porque quando você coloca essas pessoas à prova, você vê que eles não fazem aquilo que eles pregam. Eles pregam o amor, eles pregam o respeito, mas eles não respeitam, eles não consideram as diferenças, eles não consideram... eles consideram as diferenças entre eles, mas alguém que é oposição é inaceitável, eles não respeitam. Você quer embarcar nesse barco? Então faz igual Acabe, vai para Ramote Gileade, vai lá, vai com fé, rumando em direção a esses profetas aí que anunciam que esse é o caminho correto. Agora, o caminho de Deus é o caminho da fidelidade, lealdade aos princípios e valores cristãos, fidelidade e lealdade à lei do Senhor, a palavra de Deus. Permaneça firme e você será o vencedor. E a segunda morte, querido, não vai vir sobre você. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.